Bom dia, pessoal, tudo bom? Agradeço aí a todos que estão participando do nosso segundo webinar de 2019, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos contar aí com a presença da Ana para nos apresentar o case da A1. Ana, muito obrigada aí pela participação. Conforme vocês tiverem dúvidas, por favor, pessoal, fiquem à vontade para ir anotando aí no nosso chat. A nossa equipe da área comercial está envolvida aí fazendo as anotações das dúvidas e ao final da apresentação nós vamos esclarecer elas. Então, iniciando aqui a nossa apresentação. Me apresentando, né, pessoal, muitos de vocês já me conhecem. O meu nome é Bárbara, eu sou responsável comercial aqui pela W3K. E nós estamos agora contando com a Ana, que vai fazer a apresentação do nosso webinar, para trazer o case da A1, falando aí um pouco para vocês referente ao Green Docs, o trabalho que a gente vem desenvolvendo juntos. No momento em que você for falar, Ana, eu vou desmutar o seu microfone, por enquanto vou deixar todo mundo mutado aí, para a gente não ter nenhum problema de comunicação, de retorno. E, inicialmente, eu vou falar um pouco mais sobre a W3K, sobre a nossa tecnologia, e depois nós avançamos aí com a Ana. Referente à nossa empresa, pessoal, então a W3K é desenvolvedora, implantadora, somos nós que criamos aí o Green Docs, já estamos trabalhando no mercado há mais de 8 anos e meio com tecnologia própria. Estamos localizados aqui no Rio Grande do Sul, no Polo Tecnológico da Unicinos. Fazemos parte de um grupo aí um pouco maior, que é a SKA, e já viemos há algum tempo desenvolvendo esse trabalho com uma tecnologia focada bastante na área de engenharia, uma tecnologia mais robusta, que praticamente foi desenvolvida aí a 4 mãos com os nossos clientes, sempre trazendo de fora para dentro o desenvolvimento, escutando as necessidades de cada um dos nossos clientes e melhorando essa tecnologia, que já está aí com mais de 55 mil horas de desenvolvimento. Ana, por favor. Trazendo aí alguns dos nossos clientes, né, gostamos de trazer o nosso quadro aí com os logos. Nesse período que ainda é bastante curto, já temos um trabalho desenvolvido em diversos clientes nossos. A maioria deles, a nossa porta de entrada, a área de engenharia, em função da complexidade da gestão de informação, de documentos, de interação que existe nesta área. E em outros nós temos aí desenvolvido também a gestão de informação em outras áreas dentro da empresa. Hoje nós já contamos com mais de 9 milhões de documentos gerenciados na nossa plataforma e o nosso enfoque maior na gestão de informação de projetos. Em relação à plataforma, só para contextualizar aí para quem está chegando agora e entendendo o que é o Green Docs, o Green Docs, pessoal, ele é uma tecnologia que ele traz em cima dele 2 inteligências integradas. A de gestão de documentação, também conhecida como GED ou ECM, e a parte do BPM, que são os fluxos, o workflow, que é eu poder replicar os meus processos dentro da tecnologia de uma forma automatizada. O importante que eu gostaria de salientar aqui na apresentação inicial é que o Green Docs ele consegue atender várias áreas da empresa, tá? Nós vamos focar o case aqui da Ana mais nos trabalhos desenvolvidos pela A1, que são bastante focados na área de engenharia. Ela vai colocar algumas outras interações de outras áreas, mas para poder salientar aí que nós podemos atender também outras demandas e ficamos à disposição de vocês, caso tenham interesse em apresentações específicas para as empresas de vocês.
Então, eu estou introduzindo aí a Ana, que vai fazer a nossa apresentação, né? A Ana é bacharelada em gestão de informação, ela tem pós-graduação em informática aí com ênfase na Universidade Federal do Paraná, e ela já atua aí há mais de 10 anos com gestão de informação. Temos alguns clientes em comum aí, né, Ana? E ela tem bastante know-how e conhecimento para poder compartilhar. Agradecemos aí já o convite, Ana, por participar e tirar este tempo aí para compartilhar um pouco do teu conhecimento, desse trajeto que você veio trilhando. E, novamente, pessoal, passando aí o bastão para Ana. Dúvidas, fiquem à vontade para colocar no nosso chat, a nossa equipe vai anotando para a gente tirar e esclarecer ao final da apresentação. E lá ao final a gente esclarece e também podemos abrir aí o canal para quem quiser fazer as perguntas pessoalmente. Então, Ana, deixo aí com você, vou tirar você do mudo, qualquer coisa, fique à vontade. Obrigada. Pessoal, todo mundo me ouve bem? Sim? Então tá, vamos lá. Bom, a Um Engenharia, então, é uma empresa, é um grupo de 4 empresas, ela está há mais de 18 anos no mercado. Então, nós temos 4 unidades de negócio. A unidade de engenharia, que faz viabilidade e detalhamento, a unidade de fabricação, a unidade de montagem e a unidade de energia. Então, essa é uma foto da nossa empresa. Ela fica na região metropolitana de Curitiba, em Araucária. Então, feitas as devidas apresentações, né? Vamos lá. Então, alguns dos nossos clientes. Nós temos clientes em comum com a W3K também, né? Como Klabin, Fibria, Peróxidos e outras grandes empresas. Então, a nossa agenda, eu vou falar um pouquinho sobre gestão da informação, propriamente dito, os desafios da Um Engenharia, contando esse case, né, de como melhoramos a nossa performance usando um sistema de GED mais eficiente. E a aplicação do Green Docs, então, e aberto no final para perguntas. Vocês já podem ir mandando as perguntas de vocês pelo chat, ok? Então, gestão da informação para quê, né? Muitas empresas têm um volume muito grande de informação. Antes do avanço da tecnologia, a informação era no papel, né? Era papel, então a gente conseguia, dentro de um arquivo morto, enxergar o volume de informação da empresa. Hoje, com o avanço da tecnologia, o papel já não é mais tão utilizado, mas as empresas não sabem o quanto de informação elas têm, porque essa informação ela não está organizada e nem estruturada. Então, é a realidade de muitas empresas uma falta de governança de informação, que, em muitos casos, se reflete nessa imagem. Então, essa imagem é um print de uma tela. Então, assim, é o dono, a pessoa que salvou esses arquivos ali, sabe como ele salvou, né, o nome, mas se uma outra pessoa precisa usar a informação que está no C da máquina daquela pessoa ou no desktop, ela não vai encontrar. Então, grandes volumes de informação por conta de tecnologia, principalmente em engenharia, onde se produz muito documento, que a entrega é o documento, sem uma ordem, uma governança, ninguém consegue achar nada, é um verdadeiro caos, né? Aposto que vocês conhecem algumas empresas que têm essa dificuldade ainda. Então, quando eu não tenho uma ordem, uma governança, uma estrutura preparada para gerenciar esse grande volume de informação, eu perco tempo procurando uma informação que deveria estar acessível a todos, né? E não tenho como pesquisar e como consultar todo esse volume de informação, ok? Então, às vezes sai um funcionário, aquele funcionário ele está trabalhando dentro da máquina. Se ele não está na empresa, ninguém consegue acessar aquele documento, aquele arquivo que ele está trabalhando. Então, vamos lá. O ciclo de vida da informação, né? Então, a gente precisa, quando a gente vai estruturar um sistema de gerenciamento eletrônico de documentos, um GED, nós precisamos pensar no ciclo de vida da informação. E documento é um tipo de informação, tá? Então, lá, desde a geração. Então, quando eu estou gerando, eu preciso saber onde gerar esse documento dentro de uma estrutura de rede. Eu preciso fazer uma seleção desse documento, quando ele está pronto para ser entregue para o meu cliente final.
eu preciso ter, para cadastrar num sistema, informações, metadados para representar esse documento dentro de um sistema, para que esse armazenamento seja bem feito e para que eu consiga recuperar. O que é essa recuperação? É quando eu vou no meu sistema e digito alguns termos para que ele retorne, né? Eu faço a consulta, eu preciso, então, pensar nessa representação e pensando na recuperação, distribuição e uso. Então, eu tive uma experiência fora da engenharia, numa grande editora aqui de Curitiba, que é a editora Positivo, e lá era um banco de imagens, mas cada pessoa tinha a responsabilidade de cadastrar as imagens que ia usar no material. Então, cada um escrevia de uma forma, ou cadastrava de uma forma, e aí ninguém conseguia achar, o par daquela pessoa não conseguia achar. Então, não é só em engenharia que temos essa dificuldade, mas em outros mercados também. Então, a questão do uso, de pensar no uso dessa informação, de como que você vai fazer a consulta, quais são os parâmetros do sistema, quais são as informações que você precisa registrar para que você possa coletar depois, é um primeiro passo bem importante. Então, além de entender toda a massa documental que você tem na sua empresa, você precisa pensar nos próximos passos. Como que você vai gerar essa informação, como que ela vai estar disponível, a seleção, a representação, porque sem um uso eficiente não adianta você produzir tanta coisa e não ter uma capacidade de busca, de consulta dessa informação, ok? Então, essa ordenança, essa governança de informação representa dinheiro no bolso, né? Então, quando você perde tanto tempo procurando, buscando uma informação, você está desperdiçando horas do teu trabalho, você não está sendo produtivo. Então, como dizia Peter Drucker, né, não seremos limitados pela informação que temos, seremos limitados por nossa habilidade de processar essa informação. Então, as empresas precisam pensar em como processar toda essa massa documental, todo esse volume de informações que ela tem. Então, os nossos desafios como a Engenharia. A Engenharia, então, ela tem 18 anos, né? Então, ela passou por algumas transições, assim como qualquer empresa no mercado. Então, no início, nós tínhamos um sistema de gerenciamento eletrônico de documentos feito em casa, lá nos primórdios da Então, construímos um GED mais simplificado, mas com o passar do tempo, com o aumento de projetos, de volume de documentos entregues, nós procuramos uma segunda solução no mercado. Esse sistema ele ficou conosco, acredito que uns 4 anos, e com o passar do tempo nós tivemos algumas dificuldades, então ele não estava mais confiável, a rastreabilidade dele estava muito ruim, a gente tinha perda de tempo cadastrando o documento e um gerente levava cerca de 40 minutos para aprovar um lote de 20 documentos, então ela não estava mais sendo tão produtiva como a gente gostaria. Então, depois de um determinado tempo, nós falamos, não, precisamos ver uma outra solução. E aí, lá em 2015, nós entramos em contato, conhecemos o Greendocs e começamos a pensar em como modelar esse sistema e como superar os nossos desafios. Então, quando a gente vai atrás de uma solução, de um novo sistema ou de um profissional da informação, é porque a gente tem um problema, né? Ninguém vai atrás de uma solução porque está tudo bem. Não estava tudo bem. Então, nós tínhamos uma expectativa de ter uma ferramenta que fosse confiável, que aumentasse a produtividade da nossa equipe, que ele nos ajudasse agregando valor, né, à equipe, e tanto para os gerentes que aprovam esse documento também, tá? Então, precisávamos de uma equipe de suporte desse sistema de GED que seja eficiente. Qual era a nossa dificuldade? Então, o nosso entregável como engenharia são os desenhos, os documentos, as plantas. E aí, em algumas situações, levava-se um mês para resolver um problema de sistema. Então, a gente pensou, não, a gente precisa ter um suporte eficiente. Uma equipe de gerente de sistemas que possa nos atender, entender o contexto do nosso trabalho e entender que o retorno, esse retorno de solução tem que ser muito rápido. Então, 1 dia, 10 dias, 20 dias, dependendo da entrega que nós temos que fazer, é um prazo bem, bem complicado. Então, essa era a dificuldade que nós tínhamos com o sistema anterior. Então, o retorno de 30 dias para um problema de não conseguir entregar um documento é muito grave, dentro do contexto de engenharia. Nós tínhamos necessidades também de ter relatórios consistentes, de relatórios que fossem
configuráveis, modelados, que não fosse uma solução Meu pronta. vídeo está interrompido. Como? Vocês estão com dificuldades de me ver? Tudo certo, gente? Eu vou continuar. Com relatórios consistentes, então, com modelagem de fluxo, de uma forma flexível, fluxos de aprovação. Então, cada projeto tem um contexto. Então, cada projeto nós precisamos adaptar o nosso fluxo de aprovação de documentos. Com possibilidade de campos e metadados adaptados para a nossa necessidade. Então, essa é a vantagem que nós enxergamos no Green Docs, porque eu posso chamar metadados, dar nomes para esses campos de cadastro de uma forma muito flexível e bem adequada à nossa necessidade. E uma ferramenta que seja fácil de buscar por documento, né? Então, nosso sistema anterior, se nós não colocássemos o nome correto e da mesma forma como cadastramos, ninguém achava, né? Então, a facilidade de usar, dele ser fácil de entender a dinâmica do sistema, fácil de consultar, isso foi um diferencial para nós também. Então, esses itens eram as nossas premissas, né? Aquilo que a gente gostaria de ter numa ferramenta. E também que agregue valor ao negócio, que não seja só um repositório, mas que ele tenha um fluxo de aprovação, que tenha toda uma dinâmica. E a gente conseguiu encontrar no Green Docs todas essas premissas que eram as nossas dificuldades, ok? Então, qual foi a nossa etapa de implantação para o Green Docs? Nós, então, olhamos no mercado várias soluções, escolhemos o Green Docs, nós selecionamos, então, um projeto piloto, que foi um projeto de expansão de uma refinaria de destilação de CTO, e ela era em Santa Catarina. Então, nós vendemos o detalhamento, nós vendemos o acesso ao Green Docs, então agregamos valor já no nosso piloto, porque o nosso cliente, ele não tinha um sistema de GED ou uma equipe de documentação do lado de lá, né? Então, nós éramos a documentação desse cliente e ele acessava o sistema. Então, nós estávamos produzindo o documento e ele estava acessando remotamente da planta. Então, escolhemos esse projeto. Definimos como segundo passo, escolhemos os metadados do sistema, ou seja, os campos que nós gostaríamos de ter naquele sistema, campos pensados definindo o tipo de dado que a gente gostaria de colocar dentro desse sistema, e o que a gente quer recuperar como relatório. Então, eu não posso ter um relatório se eu não definir qual metadado, qual campo que eu estou selecionando. Questão de configuração de perfil de acesso também, então nós abrimos para o cliente, e aí tem todo um trabalho de que ele só possa acessar, por exemplo, o documento já aprovado internamente, já verificado tecnicamente. E aí começamos realmente a entrar no piloto já num projeto de verdade, não era um piloto só de testes dentro de casa. Então, fizemos um treinamento com o cliente e com o nosso time interno que estava mobilizado para o projeto. Fizemos treinamento, usamos o sistema, aprendemos muito sobre o sistema nesse tempo. Começamos a cadastrar e emitir documentos por lá, e era a validação do GED para Ok, deu certo nesse projeto, a nossa prova de conceito fechou, vamos realmente colocá-lo para todos os outros projetos. Então, esse é uma máscara do nosso projeto piloto, tá? Só para mostrar para vocês um pouquinho dos metadados que nós escolhemos. Então, talvez todos esses metadados não sejam úteis ou necessários para a realidade de vocês, mas para nós era o que nós gostaríamos de ter naquele momento, tá? Então, outra dificuldade que nós tínhamos era com relação à revisão anterior do documento. Então, apenas clicando nesse botãozinho que eu estou mostrando aqui com o mouse, nós conseguimos ver a versão anterior do documento, e aí no sistema tem um aviso dizendo, olha, você está vendo uma revisão obsoleta. Parece algo muito simples, mas para quem não tinha isso antes, foi um diferencial, né? Com relação a metadados, então, nós definimos alguns campos, vocês estão vendo aqui onde tem as setinhas, são os campos já pré-configurados. Por que nós pensamos nisso, já em ter uma lista de metadados para preencher? Porque quando a gente deixa tudo muito aberto, a chance de você errar na digitação daquele item é muito grande. Então, nós pensamos nisso também. Não, vamos colocar boa parte dos campos já com uma lista
para que na hora de cadastrar a gente selecione e que a consulta seja feita de uma forma efetiva. E vamos para frente. Então, pensando nessa questão de metadados, no Green Docs, lá na conta de administrador, nós conseguimos ver todos os tipos de metadados que o sistema tem. Então, tem uma lista com sigla, eu posso pôr moeda, eu posso ter um campo multivalorado, ter uma sigla mais um texto, eu posso ter uma string, uma tabela. Então, todas essas possibilidades de metadados para a gente foi muito interessante, pensando que a catalogação do documento deve ser bem pensada e estruturada. Então, o tipo de metadado que a gente escolheu para cada um dos itens impacta diretamente na consulta do nosso usuário final. Que é quem importa, não adianta eu ter um super sistema, super seguro e não pensar em quem vai precisar dessa informação ou desse documento lá na frente. Então, os nossos primeiros resultados, né? Nós precisamos passar, então, em 2014, começamos a emitir os primeiros documentos no Green Docs. Então, em azul está indicado o número, a quantidade de documentos, o volume de documentos no Green Docs. No GED anterior ele está indicado em vermelho, são essas barras vermelhas aqui. E em laranja é o número de horas por semana dedicadas da equipe para cadastro de documentos. Então, vamos lá. Em 2014, nós tínhamos apenas um projeto dentro do Green Docs, então aqui o azulzinho pequenininho, e o número de horas por semana, 200 horas por semana, tá? Em 2015, nós começamos já a finalizar esse projeto piloto, e os novos projetos já começaram a rodar dentro do Green Docs, então novos projetos aqui, e os projetos que já estavam em andamento, nós continuamos usando o sistema anterior. Mas já em 2015, nós não precisávamos de tantas horas de investimento em cadastro de documentos. Então, já tínhamos 150 horas de equipe dedicada para cadastro. Em 2016, a coisa inverteu, né? O número de documentos no Green Docs já era muito superior ao sistema anterior e nós tínhamos a mesma quantidade de horas por semana para produzir o dobro do que nós estávamos produzindo antes. Já em 2017, então, nós ganhamos mais velocidade, produtividade nesse sentido. Então, tínhamos 140 horas de cadastro por semana e na mesma, um número menor de horas, um número menor de documentos, claro, porque em 2017 nós terminamos muitos projetos, e aí lá em 2018 veio a crise para muitas engenharias, nós também não escapamos, então o nosso número de documentos emitidos e cadastrados foi menor, pelo número de horas de engenharia vendida, mas nós tivemos 70 horas de cadastro por semana. Então eu quis trazer esses dados para vocês, são os dados da Engenharia, são dados reais, né? E para mostrar o quanto de velocidade, de produtividade que nós ganhamos, tá? Claro, o fator cenário de mercado em 2018 contou bastante, né? Então, a nossa projeção para 2019 e 2020 é ter 80 mil novos documentos cadastrados nesse sistema. Então, na próxima vez, daqui 2 anos, eu posso mostrar um gráfico ainda melhor que esse. Então, a evolução de uso no Green Docs, né? Então, em 2015, fizemos o projeto piloto. Em 2016, já começamos com outros projetos de engenharia, fábrica e montagem. Então, em 2017, já 99% dos projetos estavam no Green Docs. E aí, 2 projetos, além daquele piloto, mais 2 projetos de engenharia, com o cliente acessando o sistema. Então, vendíamos a engenharia, o acesso ao sistema e o time trabalhando para esse projeto, né? 2018, então, nós criamos novos ambientes dentro do Green Docs. Então, hoje a gente não usa só para engenharia, nós temos o ambiente de controladoria dentro do Green Docs, o ambiente de viabilidade, e começamos já a estudar o uso para outras áreas da empresa. Então, ele não é... Hoje nós temos 6 ambientes dentro do Green Docs, uma boa parte em estudo, mas já temos o ambiente de controladoria, que é uma necessidade da empresa, e o ambiente de viabilidade já rodando dentro do sistema, tá? Em 2019, então, nós tivemos a implantação, fechamos uma migração, né, do sistema anterior para o Green Docs, então o módulo de SGQ, que é o Sistema de Gestão da Qualidade, implantamos agora, já fechamos essa implantação agora em 2019, e iniciamos, então, um projeto que a gente está chamando de EDMS em um novo ambiente.
Esse é um projeto que um grande cliente nosso nos contratou para gerenciar toda a documentação de um empreendimento, né? Esse cliente é a West Rock, todo mundo sabe quem é da área de engenharia, que é um projeto que já está acontecendo. Então, nós usamos o Greendocs modelamos um novo ambiente com novos fluxos, com novos parâmetros, para atender as necessidades da West Rock, ok? Então, hoje nós temos 173 mil documentos no Greendocs, como um todo, em todos os ambientes. E o que a gente conseguiu ganhar com o Greendocs? Então, nós escolhemos um bom sistema e uma boa sistemática. Então, o que isso significa? Ok, o sistema é o Greendocs, mas não adianta eu ter um sistema robusto, eficiente, se eu não pensar qual a sistemática dele, né, do ponto de vista de gestão da informação. Então, ganhamos produtividade e assertividade. Produtividade, porque o sistema ele permite ações em lote. Eu posso fazer um pré-cadastro de muitos documentos com uma única lista de documentos, uma que a gente chama de LD. Então, essa lista de documentos, eu tenho lá 1000 documentos para cadastrar. Eu não cadastro um a um. Eu peguei uma LD que configuramos junto com o Greendocs, né? Com o time do Greendocs. Então, essa LD para outros clientes pode ser um outro modelo, ela não é um modelo único. Carregamos essa LD, imputamos as informações no Excel por fora do sistema, carregamos, fazemos o pré-cadastro. E aí, na sequência, a gente pode carregar efetivamente os documentos. Então, quando eu precisava lá de uma semana para cadastrar 1000 documentos, agora eu faço isso de uma maneira muito rápida, né? Eu tenho primeiro que registrar numa LD, importar no sistema e depois, num segundo clique, eu importo efetivamente os documentos dentro do sistema. E a aprovação, então, de múltiplos documentos, então pense que um gerente lá de engenharia, ele vai precisar aprovar esses documentos. Ele não precisa mais entrar um a um, ele pode fazer essa aprovação em lote, que é um ganho bem expressivo na questão de produtividade para nós, tá? Então, configuramos no sistema campos de pré-seleção com input de informação em lote, que é essa questão da LD, né? E de metadados lá já estruturados, ok? E com relação à assertividade, então, todos os ambientes que nós criamos lá no Greendocs começam pela definição de um mapa de nomenclatura ou um mapa de documentos, para que haja uma sistemática eficiente. O que é esse mapa de nomenclatura ou mapa de documentos? Então, quando eu estou criando um sistema, eu estou contratando um sistema, eu preciso saber mapear isso previamente, isso antes da implantação, o que eu quero colocar nesse sistema. Então, não adianta eu contratar e achar que o sistema por si só ele vai fazer tudo sozinho, né? Eu preciso pensar quais são os tipos documentais, o mapa de nomenclatura, qual é a estrutura que eu vou querer por trás, né? Então, para que a gente possa casar tanto um sistema eficiente quanto uma boa sistemática. Então, nós criamos regras dentro do sistema para agrupamento de informações. Então, por exemplo, elétrica. A subdisciplina de força e controle é sempre relacionado à disciplina maior de elétrica. Então, todas essas configurações foram pensadas antes, né? Para que a gente possa garantir a correta classificação daquele documento, o correto armazenamento, para que as pessoas não achem documento de força e controle lá na disciplina de civil, né? Então, foi bem pensado tudo isso. E a padronização desses itens. Então, com um vocabulário controlado. Então, para quem não é da área de gestão da informação, o vocabulário controlado é um produto de informação em que nós damos as regras do jogo. Dizemos que banana nós vamos chamar sempre de banana, maçã vamos chamar de maçã. Então, isso é o conceito de vocabulário controlado. Em engenharia especial, nós temos muitas formas de chamar o mesmo item. O exemplo clássico, né? O datasheet, que é a folha de dados. Tem gente que escreve datasheet tudo junto, tem gente que coloca com 2 Es, com 2 Ts, e tudo isso impacta na consulta do sistema. Então, se eu tenho um time de documentação que já dissemina essa informação de qual é a regra, de como que nós, como engenharia, chamamos aquele documento, isso vai mais fluido para dentro do sistema. Então, se eu coloco, o projetista já está usando essa nomenclatura, fica tudo mais fácil até para recuperação depois, né? Até pensando que tem, muitas vezes, um cliente fazendo consulta dentro do projeto dele, dentro do nosso sistema.
Então, por que investir em um GED, né? Se você está em dúvida ainda se você precisa de um GED ou não, pensa lá naquela primeira imagem que eu coloquei para vocês, aquela área de trabalho que não é só uma área de trabalho, que muitas vezes é a realidade de muitas estruturas de rede, de pastas eletrônicas de muita empresa. Então, a gente tem garantia de segurança da informação. Quando eu tenho um sistema estruturado, ele tem algumas barreiras dentro dele para deletar arquivo. Então, hoje, dentro da engenharia, o deletar fica a cargo somente da documentação. Então, ninguém consegue fazer uma arte lá dentro do sistema, nem que seja sem querer. Então, pense que, muitas vezes, um dia inteiro de trabalho pode ser perdido por esbarrar no botãozinho de delete. Então, a gente tem garantia de segurança da informação. Nós temos garantia de backup, garantia que todos vão encontrar aquele arquivo, aquele documento em um único lugar. Então, nós temos também organização e rastreabilidade dos documentos, sabemos quem fez o documento, quem aprovou, quando foi reprovado, por que ele foi reprovado. Temos o controle de revisões dentro do sistema, então isso numa estrutura de pasta eletrônica de rede é muito difícil você rastrear, quase impossível. E essa organização também é bem relevante. Então, quando você trabalha de uma forma organizada e estruturada, você não perde tanto tempo. Onde é que eu deixei aquele documento? Onde que eu salvei? Com quem tá? Na máquina de quem? Na pasta de onde, né? Então, essa questão de padronização e organização é muito importante. A informação centralizada, então, em um único local é acessível a todos. Eu não preciso esperar a pessoa A, B ou C estar na empresa para me entregar aquele documento. Não, ele tá... Toda a documentação está num único lugar, acessível para todo mundo. Ter uma padronização, então, desses processos aumenta a sinergia. Puxa, será que aquele documento já foi para frente? Não foi? Cadê a pessoa A, B ou C para perguntar se o documento foi ou não? Então, se perde muito tempo querendo saber com quem está o documento, quando ele foi emitido. Então, quando nós temos um sistema de GED, essa sinergia aumenta, né? Nós temos sinergia, efetivamente. E com uma padronização de processo. Puxa, deixa eu ver se aquele documento foi emitido ou não. É só entrar no sistema, né? Aí a mensuração de resultados também foi uma outra questão que nós, como empresa, também conseguimos, né? Criar indicadores de engenharia a partir dos documentos emitidos. Então, nós temos como fazer isso. Se fosse numa estrutura de pastas, de rede, por fora, seria muito difícil levantar qualquer indicador. Até pensando naquele primeiro gráfico que eu mostrei para vocês, como que eu iria fazer isso sem um sistema de GED com um relatório, né? Eu não consigo fazer indicador se eu não tiver uma estruturação de informações e de dados por trás. E a garantia do ciclo de vida dos documentos. Eu sei quando aquele documento começou, quando que ele foi aprovado, quando que ele foi finalizado, quando ele está disponível para consulta e quando eu já posso revisar aquele documento. Então, todo esse ciclo de vida do documento que tem a ver com aquele círculo que eu mostrei para vocês. Ok? Gente, agora são perguntas aí, né? A respeito do Green Docs, então, da nossa experiência com o sistema. Eu já passei todas essas informações para vocês. Agora vamos lá às perguntas. Perfeito, Ana. Na verdade, nós tivemos aqui muitas perguntas no nosso chat, tá, pessoal? Inclusive, nós vimos que tem muitas perguntas e dúvidas bastante focados mais em questões técnicas, né, do dia a dia, assim, da tecnologia em si. Então, primeiramente, eu já gostaria de deixar aí divulgado para vocês que no dia 17 de abril nós vamos fazer um próximo webinar focado na apresentação da tecnologia. Então, sobre integrações, como ela funciona, se é só online, se é local, até por questões de horário, né? E, Ana, nós separamos para que você inicie as respostas mais focadas realmente aí na sua experiência, e qualquer coisa, se sobrar tempo, a gente pode esclarecer mais sobre as questões mais técnicas, perfeito? Ok. Uhum. A primeira pergunta, que eu acredito que ela é meio técnica, meio experiência aí, mas eu vou passar essa bola para você. Qual seria a dificuldade maior em implantar um sistema de GED ou até mesmo o próprio Green Docs? Toda vez que, qualquer sistema, independente do sistema de GED ou não, toda vez que eu estou colocando algo novo,
é comum, é natural que as pessoas que já estavam há tanto tempo trabalhando de um jeito sintam alguma resistência. Isso é natural em qualquer contexto. Então, para nós, como todos já estavam envolvidos no problema anterior, já estavam cientes do problema, sabia que o sistema anterior ele não estava confiável, nós tínhamos realmente um problema de sistema, não de sistemática. Então, engajamos várias pessoas para pessoas chaves. Então, quando a gente vai implantar um sistema novo, precisa escolher bem as pessoas e tratar isso como um projeto. Então, nós escolhemos pessoas chaves dentro da empresa para fazer parte desse grupo, para estudar junto. Então, quando a gente engaja as pessoas certas, a fluidez é melhor. Então, a dificuldade não é com relação tanto ao sistema, porque todo sistema novo você vai ter que aprender como usá-lo, né? Mas ter a estratégia de engajar as pessoas certas dentro daquele projeto, daquele contexto, para que todo mundo, para que isso aconteça de uma forma mais natural, né? Mas resistência, sim, vai sempre ter, de uma forma ou de outra, né? Principalmente a velha guarda, que é mais resistente, não, que é novo me incomoda, né? Não é todo mundo que é tão aberto à mudança. Mas eu acho que a dificuldade é mais com relação aos usuários, mas no sentido de, puxa, eu estava acostumada a trabalhar daquele jeito, do que com o próprio sistema. Perfeito, vamos para a próxima então, Ana. Qual o perfil ou formação do profissional para gerenciar um projeto de implantação de GED, Ana? Que pergunta difícil. Gente, assim, eu acredito, claro, vamos olhar tecnicamente, né? Eu acho que os profissionais da informação, de maneira geral, são as pessoas mais habilitadas para lidar com um projeto como esse. Por quê? Porque o profissional da informação passa lá no mínimo 4 anos sabendo como tratar a informação. Então, existe metodologia para isso, né, de como fazer o tratamento da informação, de como você pensar e estruturar esses dados, de como você pensar do ponto de vista do usuário final dessa informação. Então, acredito que, de maneira geral, o profissional da informação é o perfil mais habilitado, mais pronto para isso. Então, quem são os profissionais da informação? São os gestores da informação, bibliotecários, arquivistas, né? Claro, tem muito conhecimento, habilidade ali, né? E o perfil da pessoa. Então, no caso de gestão da informação, é um curso que a gente trabalha um tripé, né? É um tripé de ciência da informação, de tecnologia da informação, que a gente vê bastante durante o curso, e a parte de TI. Então, nós conseguimos entender um pouquinho mais sobre banco de dados, e isso facilita muito na comunicação com qualquer pessoa de sistemas, porque nós entendemos a estrutura e a modelagem que tem por trás. Então, acredito que, respondendo a pergunta, é o profissional da informação de modo geral. Perfeito. Quais seriam as características que você, Ana, enxerga dentro do Greendocs que se destaca entre outros softwares que você tenha tido a experiência para a gestão de documentação focada na engenharia? Tá. O Greendocs, ele é mais... a impressão que eu tenho como usuário e cliente é que ele foi pensado já desde o começo em engenharia. Então, existem parâmetros que são muito específicos da área de engenharia. Então, esses são detalhes, assim, que eu não posso ter um sistema de mercado pronto para as minhas necessidades. Então, eu acho que o Greendocs, ele é pensado e estruturado para a engenharia, ele tem uma aderência para a engenharia muito, muito forte, ele está preparado para isso, ele já tem lá nativo o campo tag, por exemplo, onde é que eu encontro tag fora do contexto de engenharia? Em lugar nenhum, né? Mas acho que as características desde o nascimento do sistema são os diferenciais do Greendocs, né? Sem falar de outros GERs, os que eu conheço, né? São muito rígidos, inflexíveis. Então, na engenharia, a gente precisa de fluxo de aprovação, até por questões de responsabilidade técnica. Então, eu não tenho como falar do Greendocs sem falar dos outros, né? Perfeito. Bom, Ana, tem uma pergunta aqui que ela, na verdade, ela é baseada em funcionalidades da tecnologia, mas eu acredito que pela experiência que você teve já em alguns projetos de implantação, fique tranquilo para você também responder essa daqui. A pessoa colocou assim: estou vendo que essa formatação é um padrão da A1.
E quando o cliente já tem uma forma de catalogar esses metadados, como é feito? É criada uma nova formatação? Tá, então, a gente também passou por uma migração, né? Então, nós tínhamos o GED anterior. Hoje estruturamos o Green Docs conforme o que a gente acredita que é bom para a empresa, mas nós tínhamos um sistema anterior. E lá nós não tínhamos toda a configuração de metadados que nós temos hoje, né? Então, nessa migração, nós tivemos que adaptar, fazer uma adaptação. Então, do que era feito antes, porque a gente não ia recadastrar todo aquele volume de documentos, mas deixamos campos em abertos para que o Green Docs, para os novos projetos começarem a andar ali, né? Então, são os padrões da A1, mas o sistema nativamente ele tem essas possibilidades, essas formas de trabalhar o metadado. Então, cada um tem que olhar dentro da sua necessidade, né? Da realidade da empresa. Não sei se eu consegui responder essa pergunta. Só complementando um pouco, Ana, que como eu coloquei, né, é uma pergunta um pouco técnica, um pouco sobre a funcionalidade aí de aplicação de usabilidade. A ferramenta, ela é configurável, né, pessoal? Então, nós adaptamos ela e replicamos aí como vocês fazem, se já existe essa metodologia, já passou por esse profissional de gestão de informação, fica bem mais fácil aí para nós implementarmos essa ferramenta para vocês. E daí, Ana, vem ao encontro dessa pergunta aí, praticamente um convite perguntando se você faz consultorias. Ai, gente, então... Eu sou associada, além do trabalho da A1, eu sou associada a uma empresa de consultores, tá? Ela se chama 4A Consultoria e ela é focada, então, em consultoria em informação, consultoria em gestão de documentos e de gestão da informação. Então, sim, se eu não puder atender vocês, outro associado vai, com certeza, conseguir. Depois você entra lá no LinkedIn e entra no meu perfil, você vai ver o nome da empresa bem certinho. Então, tá certo, Ana. Na verdade, infelizmente, não teremos tempo hábil aí para poder responder todas as perguntas, pessoal. Então, enviaremos aí para vocês o material da apresentação por e-mail, para que vocês tenham isso com vocês. Quem participou, agradecemos muito pela participação de todos. No dia 17 de abril, teremos uma apresentação mais focada aí para esclarecer as dúvidas técnicas, que foram muitas aqui que surgiram, referente à tecnologia. Ana, não sei se você gostaria de colocar mais alguma coisa. Bom, gente, eu quero só agradecer, então, a oportunidade de dividir conhecimento com vocês, né? Tem o site da A1 Engenharia aí disponível na tela para vocês. Tem o meu e-mail da A1 Engenharia e tem o meu número de celular. Podem me perguntar alguma coisa a mais pelo WhatsApp, eu sempre respondo. Pode demorar um pouquinho, mas eu sempre respondo. E pelo LinkedIn também. Veio bastante pergunta pelo LinkedIn, Bárbara. Comentei legal. Com você, né? Então, lá eu posso demorar, mas eu respondo todo mundo. Tá bom? Tá certo, pessoal. Nós chegamos aí no nosso horário proposto para a apresentação. Se por um acaso alguém quiser aí abrir o seu áudio e conversar um pouco com a Ana, ela tem mais aí uns 10, 15 minutos para dar uma atenção para vocês. Basta tirar do mudo e se pronunciar aí, por favor, fiquem à vontade. Parabéns, Ana. Foi muito boa a sua apresentação, viu? Obrigada. Ana? Sim. Primeiro, parabéns. Foi bem interessante o assunto. A gente está bem completo. Uma pergunta. O produto, vocês oferecem o produto, o programa, ou vocês oferecem programa e serviços? Pode ser um ou outro, ou tem que ser um e o outro? Bárbara, vou passar a bola para você. Perfeito. Na verdade, assim, Ana, nós da W3K, nós fornecemos a tecnologia e fornecemos o serviço de configuração, implantação e treinamento na tecnologia.
Em relação à metodologia de cadastro, como exatamente vocês vão estruturar esta informação, como a Ana colocou, isso costuma ser um tripé, né? Você tem a tecnologia, você tem os processos internos da empresa e tem um profissional que pode lhe apoiar no sentido de organizar essa informação. Então, nós como empresa aqui na W3K, fornecemos a tecnologia, configuração e treinamento. No caso lá da Ana, que está apresentando esse case da eles são um dos nossos clientes, né? Então, eles já têm lá a Ana como essa figura que pensa, né, como é exatamente que isso vai ser utilizado de uma forma que traga mais vantagens para a empresa, no sentido de se organizar, se encontrar. Então, é um trabalho assim que não é feito com uma única mão, né? São várias mãos envolvidas para a implantação. Pode me contratar, Ana Rúbia. A gente conversa lá com os associados, fica tranquila. Eu ainda posso fazer outra pergunta? Claro, fica à vontade. Tá bom. Sobre a metodologia, que não ficou assim tão clara, de revisão de documentos. Então, por exemplo, vou pegar carona no datasheet que você abordou, que é datasheet, uma palavra, folha de dados, uma palavra, né? Enfim, folha de dados, duas palavras, enfim. Digamos que eu mandei o documento para a engenharia de processo para ela revisar, né? Esse é o tipo de documento que normalmente é feito com duas, quatro mãos, né? Vai, digamos, ser um datasheet, começa com o processo, depois vai mecânica, enfim. Esse fluxo de revisão. Então, eu mandei para o engenheiro de processo, ele acessa no programa, via o programa, ele faz a revisão e ele mesmo tem a autonomia de mandar para a próxima disciplina, para ela fechar o círculo e depois voltar para o arquivo. Como é? Não sei se é possível você explicar. Então, nós temos... Depende muito do projeto. Em uma engenharia, quem faz o cadastro ou pré-cadastro é o nosso time de documentação, né? Mas dentro do sistema, a gente tem múltiplas possibilidades. Então, nesse exemplo que você me deu, eu posso configurar para que um documento de processos que foi elaborado pelo time de processos passe por aprovação do time de civil ou de instrumentação, né? Então, eu tenho como fazer isso dentro do sistema com a ajuda da W3K, claro. Eu só preciso dizer qual é a regra do jogo que eles vão configurar. Então, é possível. O que não é feito é elaborado o documento dentro do sistema. Isso eu acredito que não tem, né, Bárbara? Você executar desenho dentro do sistema, que alguns sistemas eles têm isso. Mas não tem um monte de outra coisa. Na verdade, a gente pode vir a desenvolver alguns plugins, existem alguns novos desenvolvimentos que estão aí por vir, mas por hora é exatamente dessa forma como a Ana colocou. Eu particularmente gosto muito dessa forma. Como tá o próximo desenvolvimento, Bárbara. Complica muito na hora que você começa a colocar as ferramentas de engenharia misturado com a documentação, eu acho que dá muito, muito ruído. Mas aí é questão de avanço, né? Mas Ana, eu tenho Bárbara? Oi, me escutam? Sim, desculpa aí, Ana, eu dei uma cortada, mas é que eu tenho que ir e eu queria fazer uma pergunta antes sobre a formatação do nome, do tag, do próprio documento em si. Você comentou que a A1 segue um padrão para botar o nome no documento, só que minha pergunta é, você, A1, na hora de entregar para o cliente os documentos prontos, eu digo assim, porque a gente já teve projeto feito com vocês e a gente recebeu o documento já com esse tag. Só que a gente segue outro tag de documentação. A gente segue outro tipo de documentação, outro nomenclatura de documentação. Então, tem vocês, dentro do programa do Greenbox, alterar a nomenclatura de vocês para adequar ao cliente, ou vocês fazem a documentação com a nomenclatura de vocês dentro do Greenbox, depois, na hora que tem que passar para o cliente,
vocês reformatam, mudam o tag para seguir o do cliente? Como é que vocês fazem? Tá. Então, existem 3 agentes de interferência aí, né? A1, como... Cortou o seu som. Tá me ouvindo agora? Sim. Sim, Ana. Então, nós temos 3 agentes de interferência aí. Tem a 1 como contratada, existe o cliente, né? E existe o subfornecedor, né? Então, esses três cenários a gente trata de forma diferente. Então, se o cliente fala, eu quero o meu tag assim, né? O nosso cliente final, a gente vai mudar a nossa forma, ou vai adaptar, ou vai usar a nossa forma e a forma do cliente. Então, tem empresas, grandes indústrias, elas exigem que nós usemos a estrutura de numeração dele, né? Mas por questões de rastreabilidade interna, nós usamos o nosso tipo de nomenclatura também. Então, dentro do Green Docs, nós temos um campo com a numeração cliente e a nossa numeração. Então, depende muito do tipo de projeto. Agora, quando é um subfornecedor, quando nós subcontratamos ou é um subfornecedor do cliente final, a regra é nós que colocamos. Então, se nós, como empresa, vamos trabalhar no padrão A1 de tagueamento, é o que o nosso subfornecedor vai ter que fazer. Então, depende muito de quem é o agente de interface, de quem é que está... Quem manda no projeto, nas contas, é realmente o cliente final. Se falar, eu quero assim, nós vamos nos adaptar e vamos exigir do subfornecedor que seja feito da mesma forma. Muito Era obrigada. isso? Uhum. Era só para entender essa questão com o cliente. Tinha um campo para alterar, mas já que... Sim. Uhum. Perfeito, obrigada pela pergunta. Mais alguém, pessoal, gostaria de fazer mais alguma pergunta aí para Ana? Eu gostaria, Amailton, Ana. Oi, Primeiramente, Amailton. parabéns pela apresentação, foi uma boa apresentação. Parece que você teve bastante costume em fazer essas lives. Eu fico com algumas dúvidas, quando você falou, né, nas LDs, que você viu que você falou a integração aí do sistema. As LDs eram de vocês pegaram os modelos de LDD, foi algo em conjunto? Queria saber mais ou menos como é que foi essa questão. Tá. Então, assim, nós tínhamos uma ideia do que gostaríamos de importar em lote, né? Então, nós tínhamos uma ideia num Excel, mas o Green Docs a gente configurou junto a leitura da nossa necessidade com as possibilidades do sistema. Então, Bárbara, se eu estiver falando alguma coisa errada, assim, o que eu, como cliente, senti? Que eu disse os parâmetros que eu queria importar em lote e alguém da W3K fez esse D da LD que eu tenho com a configuração do sistema. Então, a LD, acho que nenhum cliente vai ter uma LD igual, né? Porque cada cliente tem uma forma de trabalhar isso, né? Respondido? Sim. Então, assim, Hamilton, só para complementar, na verdade, você pode ter vários modelos de LD, tá? Nós temos clientes, inclusive, que têm projetos diferentes, cada um com um modelo, e nós replicamos isso de forma configurável na ferramenta. A ferramenta, ela tem a inteligência de como fazer essa importação em lote, né? Trazendo através de planilhas referenciadas, mas o modelo da LD, ela vem do cliente sempre. Então, olá, Bárbara e Ana, bom dia. Oi, Matheus, tudo certo? Não pude participar muito da reunião, da introdução e do meio, só peguei o finalzinho, né? Mas aí, já complementando também essa pergunta do Hamilton, realmente, a gente tem aqui 4 unidades que a gente está hoje utilizando o Green Docs. E para cada unidade a gente tem uma LD, porém, isto que para cada unidade são áreas diferentes, né? Padrões diferentes de nomenclatura. E a gente envia essas LDs para os fornecedores, né, para que possa ser solicitados sequenciais para numeração, para tag, local de instalação, e na sequência eles emitem, né, da maneira, né, no padrão da unidade, mas que fornece a Klabin de maneiras diferentes. Até no nosso ambiente, né, por exemplo, os campos de LD da área de controladoria são totalmente diferentes da área de engenharia, né? Também temos várias LDs para vários ambientes, né? Legal. Muito obrigada pelo complemento aí, Matheus.
Por nada, eu vou entender, o Daniel tá me ligando aqui. E aí, amigo? Pergunta, Bárbara. Qual a dúvida para você? Sim, essa aí ficou clara. Então, só mais uma pergunta. Vamos Em lá. relação ao sistema ASAP, vocês fazem uma integração entre os sistemas ou o Green Docs ele é realmente um sistema mais separado? É só o Green Docs, não tem como fazer essa integração? Porque tem algumas empresas, né? Elas têm essa base de dados também dentro do ASAP. Sim, perfeito. Na verdade, nós vamos aprofundar isso melhor nessa apresentação do dia 17, mas a nossa tecnologia ela é uma tecnologia que ela foi preparada para fazer integração com outras tecnologias que tenham uma porta que nós chamamos API Web Service. O SAP é uma dessas tecnologias, é um destes casos, né? Outras tecnologias mais comuns de mercado, como a própria TOTUS, outros RPs, e temos algumas questões que são mais simples também, por exemplo, um outro GED que já esteja dentro de casa, tenha sido desenvolvido dentro de casa e tenha essa porta, outro tipo de tecnologia que precisa ser integrada. A única especificação que nós precisamos é que ele realmente tenha essa porta de entrada que seja o API Web Service. API Web Service, né? Isso. No caso do SAP, eu posso já lhe garantir que tem, só precisamos sentar com vocês para compreender exatamente o que vocês querem integrar, sempre no intuito de simplificar o trabalho de vocês e não de haver a necessidade de cadastrar a mesma situação em 2 lugares diferentes, né? Entendi. Hoje na Klabin a gente tem o DMS como a base de armazenamento dos documentos as-built, né, o documento certificado, né, e o Greendocs vem justamente para a gente fazer essa gestão preliminar de todas as documentações, né, visto que o DMS é o nosso sistema para armazenamento de documentos certificados, e no final, né, tendo essa integração o Greendocs com o SAP DMS, que a gente já está tratando, né, acho que o Daniel também ligou para falar sobre isso. A sequência para a gente voltar a falar desse assunto, né, para que ocorra essa integração. Já foi levantado todos os dados necessários, já junto da PSK, as APIs, né, foram desenvolvidas aí, os caminhos, os dados necessários, para que na sequência a gente realmente faça essa integração para que o fluxo, né, seja, posso falar assim, mais suave, né, essa final do projeto com a carga dos documentos certificados na base de armazenamento que seria o DMS. Perfeito. Dúvida esclarecida? Perfeito. Mais alguém teria alguma pergunta, pessoal, que nós possamos auxiliar aí? Bárbara e Ana, Marcelo Brunetti, NJB. Bom dia, Marcelo. Bom dia. Apenas parabenizá-las pelo evento, né, pelo case da aí, e pelo trabalho aí, tá? Um bom dia para vocês e aos demais colegas. Muito obrigada. Então, tá certo, pessoal. A Eliane passou ali para vocês os nossos contatos, os nossos e-mails. Caso surja alguma dúvida posterior aí, fiquem à vontade para nos encaminhar. Agradecemos novamente aí pela disponibilidade de todos e principalmente para a Ana aí, que nos deu essa oportunidade de ter essa apresentação hoje. Ana, muito obrigada pela participação, pela parceria de sempre. Ficamos à disposição de todos. Obrigada, Bárbara, pelo convite. Então, tá certo, pessoal. Um abraço, Bárbara. Um abraço. Valeu, abraço. Um abraço, Bárbara. Tchau, tchau.